Oi, gente. Vocês estão bem? Já se recuperaram de descobrir que nós somos assassinos em série da ecologia? Espero que sim, né? Bom, eu ainda tô aqui um pouco impactada, mas precisamos seguir em frente. E a verdade é que não melhora, gente. Agora nós vamos começar a parte 2, a Revolução Agrícola, a maior fraude da história. Que será que nos traz, né? A maior fraude da história. Mas, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho. O objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é este livro aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Que eu tenho que confessar para vocês, né, que como foi o meu primeiro mergulho totalmente no escuro, os outros livros eu já tinha uma noção um pouquinho maior do que eles se tratavam, eu tenho me surpreendido a cada capítulo. Então, nesse, a surpresa não foi menor, né? Vou trazer aqui para vocês, ele vai trazer quando que os homens, né, quando que o Homo sapiens deixou de ser caçador e coletor e passou a ser agricultor, né? Ou seja, a se fixar em um lugar e ele mesmo plantar e colher o seu próprio alimento. Então, essa transição ela começou a ocorrer cerca de 9.000 anos antes de Cristo, que os homens começaram a plantar e domesticar algumas espécies de animais e plantas. Então, há cerca de 9.000 anos, os primeiros foram o trigo e os botes. Há 8.000 anos, as ervilhas e as lentilhas. Há 5.000 anos, as oliveiras. E há 4.000 anos, antes de Cristo, na verdade, 6.000 anos na nossa história, né? Porque a gente tem aí mais 2.000 anos após Cristo. E cavalos há 4.000 anos e videiras há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Então, essa foi mais ou menos o percurso da evolução agrícola na história. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, já para a gente já começar a pensar sobre como começou essa revolução agrícola e o que acontece até hoje, né? Porque a gente começou a domesticar aí as plantas e os animais, mas e hoje? Como que está essa questão? Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que alimentam a humanidade vêm de um punhado de plantas que nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 a 3.500 anos antes de Cristo. O trigo, o arroz, o milho, a batata, o painço e a cevada. Nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Se nossa mente é dos caçadores e coletores, a nossa culinária é dos antigos agricultores. Então, né, como a gente já falou lá na Revolução Cognitiva, a nossa mente não evoluiu, né, desde 70.000 anos atrás, e agora a nossa culinária não evoluiu desde cerca de 10.000 anos atrás, né, 12.000 anos atrás. E se você não sabe o que é painço, porque eu também não sabia, ele é um pequeno milho. Ele é um cereal também, né? E ele é conhecido também como milho pequeno, e ele é mais comum na Índia e na China, então onde ele foi cultivado. E a cevada, talvez vocês já saibam, né? Ela é um tipo de cereal também utilizado para pães e tortas, essas coisas, mas o seu malte é utilizado para fazer a cerveja. Então, nesse trecho eu até lembrei de quando a gente estava lendo lá o livro A Abundância, e que antes de lá por volta do século XVIII o pessoal bebia mais cerveja do que água ou café, porque a água era poluída, e depois veio o advento do café, né? Mas até então o pessoal passava mais tempo bêbado do que qualquer outra coisa. Não sei se mudou muito nos dias de hoje. O que vocês acham? Né? Tudo pra gente pensar. Então vamos continuar. Ele conta que a agricultura ocorreu em vários lugares do mundo. Então, ela não ocorreu, ela não começou na África e foi se espalhando. Não, ela foi acontecendo em vários lugares do mundo, mais ou menos que ao mesmo tempo, né? Lembrando que começou lá 9.000 anos antes de Cristo, 9.500 anos, e foi até 3.000, que são milhares de anos aí da revolução agrícola e da evolução da domesticação das plantas e desses animais. Então, ele conta que na América Central começou a produzir milho e feijão. No Oriente Médio, trigo e ervilha. Na China, arroz, o painço e os porcos.
Na América do Sul, as lhamas e a batata. Mas essa domesticação e essa agricultura não ocorreu no Alasca, na Austrália e na África do Sul, porque as plantas não são todas domesticáveis, são poucas plantas que a gente consegue controlar. Então ele até cita aqui sobre as trufas, né, que as trufas elas não dão em qualquer lugar, porque trufa é um tipo de fungo, gente, se vocês não conhecem, eu também não conhecia, mas se alguém aí já assistiu um MasterChef ou algum programa de culinária, já ouviu falar em trufas em algum momento. É um fungo e dizem que ele tem um aroma, um sabor muito diferenciado. Eu sei que custa muito caro, porque ele é raro. E aí ele cita também os mamutes. Não seria possível domesticar os mamutes porque eles eram extremamente selvagens. Então, não é toda planta que você consegue plantar e cultivar, e também não é todo animal que seria domesticável. Então, no Alasca, na África do Sul e na Austrália, não houve essa revolução agrícola àquela época. Aí vou ler mais um trechinho para vocês. Acadêmicos um dia declararam que a Revolução Agrícola foi um grande salto para a humanidade. Eles contaram uma história de progresso alimentado pela capacidade intelectual. Então, quando a gente estuda história, a gente vê, né, que a Revolução Agrícola foi uma evolução para o Homo sapiens, né? Ele começou a cuidar e plantar o seu próprio alimento e parou de sair andando por aí caçando o seu alimento. Mas será que isso foi tão bom mesmo? Será que foi tão vantajoso assim para o Homo sapiens? Em vez disso, se traduziram em explosões populacionais e elites favorecidas. Em média, um agricultor trabalhava mais do que um caçador-coletor e obtinha em troca uma dieta pior. A Revolução Agrícola foi a maior fraude da história. Então, o que ele quer dizer é que para você cuidar e plantar o seu próprio alimento, tinha muito mais trabalho do que você sair caçando por aí o seu alimento, porque ele já estava pronto, você encontrava. Então, ele fala, quando ele fala em evolução intelectual, ele fala, os Homo sapiens, caçadores, coletores, eles já tinham inteligência da natureza, ele sabia qual planta fazia mal, qual planta fazia bem, e qual que ele podia comer e qual que não. Mas, com a Revolução Agrícola, a gente passou a produzir poucos alimentos. Então, por isso que ele fala que é dieta menor, né? Uma dieta pior, porque eram poucos alimentos produzidos para alimentar mais gente. Eu vou ler aqui um trechinho. Na verdade, é um trechão, gente, que vai salientar tudo isso que eu tô falando para vocês. Ah, e outra coisa. Isso também não nos ajudou fisicamente. A gente começar a arar a terra, plantar, isso prejudicou nossa coluna, nossos joelhos, porque tinha que abaixar. Então, o corpo do Homo sapiens também foi prejudicado com o advento da agricultura. Agora eu vou ler o trechinho. Nós não domesticamos o trigo nos domesticou. A palavra domesticar vem do latim domus, significa casa. E quem é que estava vivendo em uma casa? Não o trigo, os sapiens. Então, aqui ele faz uma inversão. Ele fala assim, pense que você é o trigo, né? E você tá lá em determinado lugar. E aí, de repente, você é colhido e vai espalhando as sementes e vai colhendo de novo, vai espalhando. E aí ele começou a aparecer em mais lugares. E aí o homem começou a perceber que poderia cultivá-lo. Então ele fala, só que para cultivá-lo eu precisava fixar em algum lugar. Então é o que ele fala, domesticar é domus, é casa. Então quem segurou os Homo sapiens no lugar não foi o Homo sapiens que decidiu ficar, foi o trigo que segurou. Ele faz essa inversão de interpretação. Como o trigo convenceu o Homo sapiens a trocar uma vida boa por uma existência mais miserável, o que ofereceu em troca? Não ofereceu uma dieta melhor. Lembre-se, os humanos são primatas onívoros que prosperam com uma grande variedade de alimentos. Antes da Revolução Agrícola, os grãos compunham apenas uma pequena parte da dieta humana. Uma dieta baseada em cereais é pobre em vitaminas e sais minerais. É difícil de digerir e péssima para os dentes e gengivas. Então, aqui a gente teria tema para um vídeo. Tem um outro livro que eu gostaria de trazer para vocês, que futuramente eu vou trazer, né, que chama Amigos da Mente. E aí ele explica os malefícios do trigo no nosso organismo. Então, o trigo, ele é inflamatório. E a base da nossa alimentação está no trigo, porque a gente come muito pão, a gente come muito bolo, muita torta, muita pizza. Então, salgadinhos, coxinhas, tudo isso é a base de trigo. E ele inflama o nosso corpo, ele é difícil realmente de digerir. E aí a gente não funciona direito. Então,
Tô falando aqui, explicando um pouquinho para vocês, não significa que eu nunca mais comi trigo na vida, eu ainda consumo algumas dessas coisas, mas eu diminuí muito nos últimos tempos o consumo, né, da farinha de trigo, foi diminuída muito na minha dieta. E os benefícios são claros, a gente observa isso muito facilmente. Se você conseguir fazer essa reeducação alimentar, você vai perceber os benefícios de você consumir menos farinha de trigo. Continuando. O trigo não deu às pessoas segurança econômica. A vida de um camponês é menos segura que a de um caçador-coletor. Os caçadores-coletores contavam com dezenas de espécies para sobreviver e, portanto, conseguiam resistir a anos difíceis mesmo quando não tinham estoques de alimentos em conserva. E em muitas regiões eles dependiam de um único alimento. Então, quando começou a cultivar a agricultura, você depende de um único alimento. E qual é esse problema? Como o trigo, batata ou arroz. Se não chovia ou se as plantações eram atacadas por uma nuvem de gafanhotos ou infectadas por um fungo, os camponeses morriam aos milhares e aos milhões. Isso, gente, vocês sabem que acontece até os dias de hoje. Então, quando você depende de um único alimento, é a mesma coisa como a gente fala na economia, né? Se você põe todos os seus ovos numa única cesta e de repente aquela cesta cai, você fica sem chão. E a mesma coisa foi quando começou a agricultura monocultura, né? No caso, você plantar apenas um tipo de alimento. É lógico que o trigo, o que ele possibilitou pra gente? Ele alimentava mais pessoas, embora com menos qualidade, mas ele alimentava mais pessoas. E a gente, quando se fixou, a gente acabou tendo mais filhos, né? Porque você precisava de mais filhos para trabalhar ali na agricultura. Então, ele alimentava mais pessoas, mas em condições piores, né? É uma das coisas que ele vai citar aqui. Mas, e aí ele fala um pouco também das vantagens, né? Algumas das vantagens de você começar a viver em comunidade era um pouco mais de segurança, era proteção ao frio e à chuva, era segurança contra animais ferozes, porque se você está numa comunidade, você se defende melhor, mas não garantia, não trazia essa segurança, né? Então, ele até comenta, então você deixou de ser caçador e coletor nômade, você se fixou, que coisa boa, e você vive depende de um alimento, e se esse alimento tiver muita chuva, ou falta de chuva, ou ser atacado, você morre de fome, né? Então, isso ainda acontece nos dias de hoje. A gente tem alguns lugares, né, no planeta Terra que dependem de um único tipo de alimento, e que quando tem a seca, ou excesso de chuva, você perde toda a sua plantação. Isso foi retratado, eu citei esse filme no finalzinho da Abundância, no menino que descobriu o vento, né? Se vocês assistiram esse filme, fica a dica aqui de novo, né? Quiserem assistir, ele mostra uma comunidade que dependia ali da colheita, da agricultura, e eles têm primeiro excesso de chuva e depois seca, e aí eles ficam com pouquíssimo alimento para sobreviver e passam fome mesmo por meses. Então é bem complicado essa questão da agricultura. E aí ele vai falar, né, que foi uma armadilha. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que fala sobre isso. A moeda da evolução não é a fome nem dor, e sim a cópia de hélices de DNA. Assim como o sucesso econômico de uma empresa é medido apenas pelo número de dólares em sua conta bancária, e não pela felicidade dos seus empregados. O sucesso evolutivo de uma espécie é medido pelo número de cópias de seu DNA. Se não restam mais cópias de DNA, a espécie está extinta, assim como a empresa sem dinheiro está falida. Se uma espécie ostenta muitas cópias de DNA, é um sucesso e a espécie prospera. Em tal perspectiva, 1000 cópias é sempre melhor do que 100. E essa é a essência da revolução agrícola, a capacidade de manter mais pessoas vivas em condições piores. Mas por que os indivíduos deveriam se importar com esse cálculo evolutivo? Por que uma pessoa em sã consciência reduziria seu padrão de vida só para multiplicar o número de cópias de genoma Homo sapiens? Ninguém concordou com isso. A revolução agrícola foi uma armadilha. Aí ele fala aqui que até foi uma armadilha de luxo. Porque qual que é a questão, né? Se você se fixa e ele pensar, vou trabalhar mais, vou produzir mais e vou garantir mais alimentos. Então, não ocorreu do dia para a noite, foram milhares de anos trabalhando nesse sentido, e isso é uma das crenças limitantes que a gente traz até hoje. A gente acha que a gente tem que morrer de trabalhar para ganhar o nosso sustento.
E aí, quando a gente vê, né, dá pra gente pensar, quando a gente vê algumas pessoas aí ganhando muito dinheiro, aparentemente de forma fácil, ou fazendo coisas que a gente pensa que são mais fúteis, por exemplo, o TikTok, não tem, gente, nenhum tipo de preconceito, só tô citando como exemplo. Então, tem pessoas ganhando dinheiro fazendo vídeos de TikTok, que pra você que levanta 4 horas da manhã, pega o trem lotado, trabalha o dia inteiro, em troca de um salário mínimo, você vai falar assim, nossa, que absurdo. Mas é verdade. E isso é uma crença limitante que a gente traz até hoje. Então a gente acha que a gente tem que trabalhar muito para ganhar o nosso sustento. Mas isso é uma armadilha, né? Uma das armadilhas. Então ele falou que quando os Homo sapiens eram caçadores e coletores, eles tinham menos filhos, eles procuravam ter filhos a cada 3 ou 4 anos e eles amamentavam muito mais esses filhos, porque amamentar também diminui a fertilidade. Então essas crianças elas eram mais saudáveis. Com o advento da agricultura, passou-se a ter um filho por ano. Esse filho logo era desmamado, já passava a tomar mingau, papinhas, essas coisas. E aí você tinha mais pessoas para ajudar na agricultura. Essa é uma das questões da agricultura. E aí, às vezes, a gente analisa isso, né? Ah, porque quando eram os meus pais, eram pequenos, meus avós, eram 10 irmãos. Hoje em dia, a gente tem criança que não tem irmão nenhum, né? Então, esse foi uma das evoluções de se vir para a cidade. Mas será que nós somos mais felizes hoje do que nós éramos antes, né? Então, é alguma dessas coisas que ele traz como análise. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A busca de uma vida mais fácil resultou em muitas dificuldades. E não pela última vez. Acontece conosco hoje. Quantos jovens universitários recém-formados aceitam empregos exigentes em empresas importantes, prometendo que darão duro para ganhar dinheiro que lhes permitirá se aposentarem e irem atrás de seus verdadeiros interesses quando chegarem aos 35. Mas quando chegam a essa idade, eles têm grandes hipotecas para quitar, filhos para educar, casas em zonas residenciais que necessitam de pelo menos 2 carros por família e uma sensação de que a vida não vale a pena sem um bom vinho e férias caras no exterior. O que se espera que façam? Voltem a arrancar raízes? Não, eles redobram seus esforços e continuam se escravizando. Então é isso que ele quer dizer da armadilha de luxo. Hoje em dia, isso ainda é muito presente, que é o que ele fala, acontece hoje. Então eu penso, eu vou fazer determinada faculdade, aí eu vou ganhar muito dinheiro para quando eu me aposentar eu fazer o que eu gosto. Essa é a armadilha. Não, gente. Você tem que procurar fazer o que você gosta agora, enquanto você está produtivo, enquanto você está ativo. E lógico que se você chegar, se aposentar e tiver mais idade, mas você ainda estiver fazendo o que você gosta, você vai continuar fazendo. É difícil você viver uma vida escravizada, fazendo um trabalho que você não ama, porque a gente não evolui. A gente não evolui. E é muito nítido quando uma pessoa ela faz o que ela ama, você vê quanto ela perdura pela vida. Eu acho que eu já citei ele em outros vídeos, mas eu vou trazer ele como exemplo porque eu vi que está tendo uma exposição sobre a história dele e eu acho ele incrível, que é o maestro João Carlos Martins. Ele está fazendo 80 anos, ele está trabalhando com música e ele tem planos para os próximos 20 anos. Então ele tornou a música, que era a grande paixão dele, o seu propósito de vida e de trabalho. Então ele não só ele toca, né, e recuperou os movimentos da mão agora graças à tecnologia, e foi isso que eu citei lá no livro A Abundância, mas ele tem projetos sociais, ele fez, né, a orquestra lá na favela. Então ele é movido pelo propósito. Então quando a gente é movido por um propósito, a gente tem mais gana de viver. Agora, quando a gente trabalha, né, dorme, acorda, trabalha, vai, volta, sem uma certa paixão, sem um certo sentido na vida, a nossa vida ela vai ficando sem sentido, né? A gente vai vivendo no automático, então a gente só vai sobrevivendo, a gente não vai vivendo. E a vida ela é muito mais do que só trabalhar e pagar boletos, né? Tem muitas coisas legais nessa vida pra gente aproveitar. Mas aí ele até fala assim, né? Antigamente você escrevia uma carta que levava dias para você receber, e aí você só escrevia essa carta quando você tinha algo importante para falar. Hoje você tem um e-mail que se você mandar e a pessoa estiver online do outro lado do mundo, ela te responde o e-mail na hora.
Mas você tem lá uma caixa com milhares de e-mails que você nunca vai ler, que você nunca vai ver. Então, tem essas pequenas nuances que ele traz pra gente analisar, né, essa vida moderna que a gente vive, que tem tantos benefícios. Sim, tem muitos benefícios. A gente não vai desmerecer nada da evolução tecnológica que a gente teve, na evolução da medicina, na nossa longevidade. Mas a gente precisa pensar sobre o quanto a gente está vivendo no automático. E é isso que eu tento aqui nesse canal, desde acho que do primeiro livro, quando a gente falou do poder do hábito, que o hábito é viver no automático, né? O hábito é automático, que a gente tem esses recursos de não pensar, de não olhar para dentro e não pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Né? E a Revolução Agrícola ele traz aqui como a maior fraude da história nesse sentido, porque ela nos permitiu que a gente trabalhasse mais, né? E que achasse que esse sacrifício seria melhor. E aí ele fala, ele traz essa contradição. Ele fala aqui sobre intervenção divina. Foi encontrado lá no sul da Turquia um sítio arqueológico, Göbekli Tepe, que tem templos gigantes, assim. Então ele imagina, não é possível provar, mas ele imagina que os Homo sapiens pudessem ter outras aspirações e ter realmente uma vida mais difícil de sacrifício, né, pela fé. Então, ao construir esses templos que são gigantes, eles precisaram se fixar. E para se fixar, eles precisaram começar a produzir o próprio alimento no local. Então, nesse lugar, Göbekli Tepe, foi descoberta uma das sementes iniciais do trigo, um dos tipos. Então ele imagina também, tudo isso, gente, são indícios históricos. Então ele fala que teve essa questão de você começar a domesticar esses alimentos, começar a se fixar, e que isso também pode ter sido o inverso. Você pode ter tido uma necessidade de se fixar, no caso, para construir esse templo, que seria religioso, mas isso é uma ideia que eles têm, é uma suposição, não é uma coisa que eles podem falar, não, eles se fixaram ali porque eles queriam construir ali, e é um templo gigante e ele antecede as pirâmides, que até hoje também é um mistério, né? A gente vai ter aqui, se eu não me engano, é o próximo capítulo, ele vai falar sobre construindo as pirâmides. Então, como que os homens, né, e ele lá desde o primeiro capítulo, ele já fala que a gente, para conseguir juntar muitas pessoas, tem que ser num propósito, e em geral esse propósito tem cunho religioso. Então ele traz aqui essa outra perspectiva da história, que não, os Homo sapiens não foram domesticando e criando seus alimentos para se fixarem, mas que eles se fixaram num propósito maior, que era a construção desse templo. Então tem esse trecho aqui nesse capítulo também, que ele chama de intervenção divina. E aí a gente vai para o último trecho, que são as vítimas dessa revolução. Então, o que aconteceu, né? A gente teve aí toda essa revolução agrícola, mas será que a gente foi realmente feliz, né? Como ele fala, as cópias de DNA é que nos garante o sucesso evolutivo. Então, nossos homens, o Homo sapiens é um sucesso, né? Nós somos 7 bilhões de Homo sapiens, né? No mundo hoje. E junto conosco, né, vieram os porcos, as vacas, as galinhas, as ovelhas que nos acompanham aí nesse sucesso evolutivo. Mas será que elas também tiveram todo esse sucesso? Eu vou ler aqui um trechinho que fala da domesticação das ovelhas. As pessoas começaram a fazer uma seleção mais cuidadosa das ovelhas para adaptá-las às necessidades humanas. Os carneiros mais agressivos, aqueles que mostravam mais resistência ao controle humano, eram abatidos primeiro, como também as fêmeas mais curiosas e mais magras. Os pastores não gostavam de ovelhas cuja curiosidade as levava para longe do rebanho. A cada geração, as ovelhas se tornaram mais gordas, mais submissas e menos curiosas. Voilá! Mary tinha um carneirinho e a todo lugar que ela ia, ele ia também. Bom, aqui ele está falando de carneirinhos e de rebanho. Mas qualquer semelhança com o Homo sapiens não é mera coincidência, né, gente? Então, a gente, desde pequenininho, nós também somos moldados, né? Nós somos educados. E o que fazem com os mais rebeldes, né? Os mais rebeldes geralmente são tolhidos. A curiosidade, ela não é vista como uma qualidade, né? Ela é vista como um defeito. E aí, o que acontece quando você não é curioso? Você não questiona o porquê das coisas.
você vive a sua vida sem se questionar. E será que isso é legal? Bom, vou ler o último trecho. Essa discrepância entre sucesso evolutivo e sofrimento individual é talvez a lição mais importante que podemos tirar da Revolução Agrícola. Quando estudamos a história de plantas como trigo e milho, talvez a perspectiva puramente evolutiva faça sentido. Mas no caso de animais como bois, ovelhas e sapiens, cada um com um mundo complexo de sensações e emoções, temos de considerar em que medida o sucesso evolutivo se traduz em experiência individual. Nos capítulos seguintes, veremos mais uma vez como o aumento drástico no poder coletivo e o visível sucesso de nossa espécie andaram de mãos dadas com muito sofrimento individual. Então, gente, não vai melhorar nos próximos capítulos. Mas eu acho importante a gente fazer mesmo essa análise, né? Então, esse capítulo, né, da maior fraude na história da Revolução Agrícola nos traz muitas questões para a gente pensar nessa nossa vida moderna, se nós estamos realmente vivendo uma vida ou sobrevivendo, e quantas analogias já foram feitas nesse sentido, né, de que a nossa vida é muito semelhante a uma vida de gado, a uma vida de rebanho, né, ao efeito manada, porque a gente faz as coisas de acordo com as pessoas. Então isso é a mensagem principal também que eu acredito desse capítulo, da gente pensar sobre isso. Então eu vou deixar aqui na descrição a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, né? Então ele faz essa analogia com a nossa vida humana e a vida de gado. E também, se você, né, já tiver aí um pouquinho desperto, um pouquinho mais assim atento sobre essas questões, porque quando eu falo, e eu falo isso desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, não precisa, gente, fazer mudanças drásticas na sua vida. Isso aqui eu quero que você só pense sobre a sua vida. Se você está contente, se você está satisfeito com o que você faz, não tem problema nenhum. Não interessa se você é faxineira, é motorista de Uber, é professor, é engenheiro, é médico. Não interessa, não tem questão de melhor ou pior profissão. Tem questão de você estar consciente e feliz com aquilo que você realiza, porque todas as pessoas são importantes. Vocês já pensaram se a gente não tivesse os coletores de lixo? Porque eu falo isso porque na minha época, quando a gente era pequeno, falava, se você não estudar, você vai virar lixeiro. Gente, se não existissem os lixeiros, né? O que seria de nós? Então, toda a função é importante. Se não tivesse as pessoas as pessoas que fazem a limpeza dos lugares, né? Então, os motoristas de ônibus, toda a profissão, ela é importante. A gente não pode desmerecer nenhuma função. O que eu tenho que saber é se aquela função que eu estou exercendo, ela está me deixando feliz, eu estou me sentindo contribuidor da minha sociedade fazendo isso. É isso que a gente tem que pensar, né? Se eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. E se você não estiver, e se você já estiver se questionando sobre várias coisas, eu vou deixar uma outra dica aqui, que é o curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun, que eu fiz no ano passado, e ele ficou gratuito esse tempão todo, mas 24 de julho vai encerrar o período de gratuidade. Então, esse curso, ele traz a gente para... Ele chama até, teve um podcast que eu vi que ele fala que é um desperta para Jesus. Então, ele faz várias reflexões. O começo, ele traz algumas palestras que você pode pensar assim, nossa, isso aí é balela, mas não é. Ele traz umas análises bem interessantes. E depois, quando começa mesmo os módulos do curso, os blocos do curso, que ele traz os bloqueios educacionais, os bloqueios mercadológicos e os bloqueios cerebrais, te leva a compreender por que a gente é tão moldado pela sociedade. O que a sociedade tem feito com a gente? Quantas crenças limitantes a gente tem? Então, se você tiver aí um pouquinho desperto e tiver um pouquinho de tempo, eu sugiro muito que vocês façam esse curso. Vou deixar também aqui embaixo, o link do curso está no Instagram dele, no Instagram do G0 Oficial, que foi a turma que ele fez quando começou a pandemia. Então, você pode entrar lá e assistir essas aulas, que elas vão ser esse desperta para Jesus, como ele falou. Eu, da minha parte, posso dizer que eu só estou aqui falando com vocês toda semana neste canal
porque eu tive esse desperto para Jesus. Eu achei assim que eu podia fazer um pouco mais do que eu já vinha fazendo. Então a minha ideia aqui é nesse sentido, trazer esse despertar de consciência para vocês, trazer esses pensamentos, né? E eu espero que eu esteja conseguindo fazer. Eu tenho recebido assim mensagens bem bacanas, então acho que eu estou conseguindo plantar aí algumas sementinhas, né? Então, um beijo e até a semana que vem.